Futuros servidores em todo o Brasil, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final, crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos rumo à sua aprovação. Você que vai trabalhar aí justamente no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E nós vamos trabalhar neste momento justamente a Instrução Normativa 4, que é recente agora, de 15 de fevereiro de 2024, que vai estar no programa de vocês, que serão futuros aí servidores do Instituto, agentes públicos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Já lhe convido para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por lá estarei dando dicas de ética, legislação, ética e também toda a legislação que está pertinente ao seu concurso público. Então, acesse aí, me chama no meu WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Não menos importante, me siga no Instagram para mais dicas, _ Valnei Oliveira, _WALNEY Oliveira. E também lhe convido a adquirir uma lista de questões com 50 questões em que eu vou trabalhar toda a legislação, esta e as demais legislações que estão no seu concurso, do estilo que a banca possivelmente estará cobrando na sua prova. Então, vá na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br, e adquira lá no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário. Fique atento à data da postagem das questões e também na data da postagem da correção, com videoaula comigo, tá? Pode ser aqui no meu estúdio em que eu trabalho com a televisão, aqui outros recursos, ou pode ser também no quadro branco, também no meu estúdio, né? A gente pode, tanto de uma forma ou de outra, você vai estar atento aí às 50 questões em que eu estarei trabalhando toda a legislação, lhe orientando mais ou menos como possivelmente cairá na sua prova, tá? Vamos tratar então aqui dessa resolução normativa número 4. Diz assim: o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, no uso das atribuições e do uso das competências atribuídas do artigo 15, anexo 1 do decreto 11.193 de 8 de setembro de 2022, nomeado pela Portaria de Pessoal 2464 da Casa Civil, de 16 de maio de 2023, publicado no Diário Oficial da União, 17 de maio, resolve. Vamos lá, agora começa a cereja do bolo. Vamos agora iniciar efetivamente no artigo 1º dessa resolução. Olha só, o que que diz? Esta instrução normativa disciplina no âmbito do quê? Do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é onde você vai trabalhar, quem crê diga amém. Amém. Olha aqui a cereja do bolo. As normas e procedimentos para o quê? Para a fiscalização dos contratos e também o monitoramento das concessões de serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação e unidade de conservação federais para exploração de atividade de visitação voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. Professor, o senhor acredita que irá cair essa resolução? Com certeza, essa resolução está quentinha, saindo do bolo, do forno, né? Agora, em 2024. Ela é 2024. Então, eu sempre digo aos meus alunos, quando você está estudando legislação, você tem que, assim igual o concurso de vocês, que tem várias legislações, você tem que fazer uma tabelinha com o número da legislação e o que institui essa legislação. Tá? Então, a resolução número 4 de 2024 institui o quê? Normas e procedimentos para quê? Para a fiscalização dos contratos e também o monitoramento das concessões de serviços, das áreas ou instalações de apoio à visitação e unidade de conservação federais. Cuidado, hein? Federais, de repente aqui a banca vai querer colocar federais, estaduais e municipais. Não, federais, para a exploração de atividade de visitação, voltada à educação ambiental, à preservação e conservação do meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à recreação em contato com a natureza. Tá? Talvez, estou até lendo seu pensamento, professor, como será que isso poderá cair na minha prova? Aí eu lhe convido para adquirir as 50 questões
que eu tenho aqui na minha plataforma. Você pode pagar diretamente aqui no Pix, no cartão de crédito, boleto bancário. E qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp, 919-8230-9873, repetindo, 919-8230-9873. Eu elaborei uma questão, possivelmente como poderá cair na sua prova. Vamos ver mais ou menos como cai na prova, por exemplo, esse artigo 1º, como o examinador poderia cobrar. Olha só, de acordo com o artigo 1º da Instrução Normativa do ICMBio, qual é o principal objetivo da regulamentação dos contratos e concessões de serviços em unidade de conservação federais? Vamos analisar. A letra A fala garantir que as unidades de conservação sejam utilizadas exclusivamente para as atividades econômicas de turismo. Letra B, estabelecer normas para exploração de atividades que promovam a educação ambiental, preservação e conservação do meio ambiente. C, permitir a privatização das unidades de conservação federais para fins turísticos. D, regulamentar o acesso irrestrito às unidades de conservação, incentivando o uso recreativo sem monitoramento. E letra E, criar um sistema de fiscalização que priorize exclusivamente o lucro das concessões de serviços em áreas protegidas. E aí, dê um break, uma pausa aí rapidinho e tente resolver. Leia novamente as alternativas com riqueza de detalhes e qual seria a alternativa que você consideraria aí como alternativa correta. Vou dar até um pause aqui na imagem para você analisar. Vamos lá. Esse é o pause que eu estou dando a vocês. E aí, qual seria a alternativa correta? Eu vou logo dar uma dica para vocês importante na hora da prova dos senhores e das senhoras. Tá? Na hora da prova, quando tiver uma alternativa que trouxer alguma palavra ou um termo que amplia demais, ou uma palavra ou um termo que restringe demais, 99% de chance está errado. Por exemplo, somente, exclusivamente, sem exceção, todos, em hipótese nenhuma, 99%. Veja bem, não estou falando 100%, estou falando o quê? 99% de chance de estar errada essa alternativa. Então, justamente a letra A, quando fala garantir que as unidades de conservação sejam utilizadas exclusivamente para atividades econômicas de turismo, errado, incorreto, porque isso não está previsto no que nós lemos no artigo 1º. A letra B diz estabelecer normas para a exploração de atividades, que promova a educação ambiental, perfeito, educação ambiental, preservação e conservação do meio ambiente. Não tenha dúvida, gabaritaço vai ser justamente a letra B de bola. Qual seria o erro da C? Permitir a privatização. Nós falamos em essa normativa que nós estamos trazendo aqui, tá? Trata de privatização? Claro que não, nem tratamos desse tema. Letra D, regulamentar o acesso irrestrito às unidades de conservação? Não. Incentivando o uso recreativo sem monitoramento? Está fora. E a letra E diz criar um sistema de fiscalização que priorize, mais uma vez, exclusivamente o lucro? Não, está errado, tá? Então, verifique aí que nós vamos treinar exatamente do nível que eu acredito que possivelmente estará na sua prova, tá? Muito bem, vamos dar continuidade a esta normativa, a esta instrução normativa, tá? Vamos lá, o artigo 2º, e na minha humilde opinião, é importante nós gastarmos um pouco de tempo nesse artigo 2º, porque se existe uma coisa que o examinador gosta de cobrar muito em prova é conceitos, tá? E o artigo 2º, ele começa a trazer aí, para fins desta instrução normativa, entende-se por, e ele começa a trazer alguns conceitos importantes para quê? Para quando nós estivermos enveredando durante a legislação, você justamente já possa entender o que será um poder concedente, o que será uma concessionária e assim sucessivamente. Lembrando que nós vamos diluir esse assunto e os demais assuntos de legislação na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me chame aí no WhatsApp 919-8230-9873, repetindo,
919-8230-9873. No final vai ter aqui o número do WhatsApp para você fazer parte da lista de transmissão em que eu vou estar diluindo os temas que eu acredito que serão relevantes para o seu concurso, tá? Então vamos lá. De acordo com essa instrução normativa, o que é o poder concedente, tá? No caso aqui, o poder concedente é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. É ele o poder concedente, tá? Ele é o poder concedente. É uma autarquia representante do Poder Executivo Federal. Cuidado, hein? Federal, a banca vai querer colocar estadual, tá errado, municipal tá errado. É representante do Poder Executivo Federal. Cuidado, hein? É executivo, não é legislativo, não é judiciário, é executivo. Nos contratos de concessão de serviço de apoio à visitação em unidades de conservação federais, competente para realizar a delegação dos serviços tratados nessa instrução normativa, tá? Então, não esqueça, falou em poder concedente, quando estivermos tratando dessa instrução normativa número 4, estamos referindo aqui ao ICMBio, para os íntimos, no caso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Fechou? Fechou. Vamos lá. Então, o que seria aí a concessionária? Tá? Quem seria a concessionária? A concessionária é a sociedade de propósito específico. A partir de agora, vamos chamar SPE. SPE é a sociedade de propósito específico. Tá? Essa é a concessionária, constituída de acordo com o disposto no edital do processo licitatório, da licitação, sob as leis brasileiras, com o fim exclusivo de execução ou operação dos serviços, áreas ou instalações de apoio à visitação, objeto do respectivo contrato administrativo. Tá? Então não tem como confundir. Professor, até que eu queria confundir o concedente com a concessionária, mas não tem como confundir o concedente e o ICMBio, tá? Instituto Chico Mendes. E a concessionária vai ser chamada sociedade de propósito específico. Professor, eu não consigo, estou lendo seu pensamento, eu tenho esse poder também como professor de ler o seu pensamento. Professor, eu não consigo visualizar, me cita um exemplo aí de concessionária, exemplo prático aí, na prática, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui para você entender o que seria esse papel aí da concessionária. Vamos supor aqui como exemplo uma administração de um parque nacional por uma SPE, por uma sociedade de propósito específico, tá? Administração de um parque nacional. Então vamos supor que uma empresa vencedora de um processo licitatório, tá? Uma empresa ela ganhou um processo licitatório. Esse processo licitatório é organizado pelo ICMBio, tá? Então essa empresa ela constitui uma sociedade de propósito específico, SPE, que nós falamos anteriormente, que é a concessionária, para administrar, neste meu exemplo, exclusivamente o serviço de apoio e visitação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Exemplo, tá? Para que nós possamos visualizar. Essa SPE é criada sob as leis brasileiras e vai atuar somente na execução e na operação de serviços como recepção de visitantes, tá? Manutenção de trilhas, operação de transporte interno e gestão de centro de visitantes conforme o contrato administrativo estabelecido. Então, essa vai ser a concessionária. O objetivo da SPE, ou seja, da sociedade de propósito específico, é o quê? Assegurar que todas as operações estejam o quê? Alinhadas com o quê? Com as diretrizes ambientais e também as diretrizes turísticas do edital de concessão. Fechou? Tranquilo? Ah, professor, agora eu entendi. Já sei quem é o concedente e agora, através desse exemplo, já consigo entender quem é a concessionária. Muito bem. Então, bora ver agora o que é a concessão. Então, veja bem, já sabemos quem é a concedente, sabemos quem é a concessionária, agora vamos entender o que é a concessão. A concessão é justamente o quê? O ato administrativo por meio do qual, desta concessão, o ICMBio, lembra? O concedente, poder concedente, o ICMBio delega a uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresa, não esqueça desse detalhe, por tempo determinado. Cuidado que a banca vai querer falar por tempo indeterminado. Não, é por tempo determinado, tá? O ICMBio ele vai delegar o quê, professor? A execução e ou operação de serviços de apoio à visitação
para que o faça em seu próprio nome, conforme cláusulas estabelecidas em contrato. Fechou? Já sabemos quem é o poder concedente, já sabemos quem é a concessionária e nós já sabemos o que é concessão. Ah, professor, dê um exemplo aí para ficar mais fixado na minha mente, concessão. Vamos lá, então. Vamos para o exemplo. Vamos aqui um exemplo, tá? A concessão de um parque nacional para a gestão de serviços turísticos, tá? O CMBio ele pode firmar um contrato de concessão com uma empresa ou um consórcio de empresa para administrar atividades turísticas em um parque nacional, como, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu. Tá? É um exemplo de concessão. Nesse caso, a empresa concessionária ela vai ficar responsável, não esqueça desse detalhe tão pequeno de nós dois, hein? Cuidado que se a banca colocar por tempo indeterminado está errado. Errado. Falamos agora, né? Nesse caso, a empresa concessionária fica responsável por tempo determinado. Por quê, professor? Por serviços como a manutenção de trilhas, a operação de transportes internos, instalação de lojas e restaurantes e também quando se trata da organização de atividades recreativas. Tudo isso deve ser feito em nome da concessionária, seguindo o quê? As regras definidas no contrato, como preços estabelecidos, padrões de qualidade e proteção ambiental. Perfeito? Fechou? Então, olha só, hein? Estamos vendo com riqueza de detalhes. Professor, até que eu queria errar na prova, mas não vou conseguir. Não tem como, não tem como. Nós estamos vendo aqui com riqueza de detalhes o que é o poder concedente, o que é concessionária, dando exemplos, e vimos agora o que é concessão. O que é concessão, tá? Muito bem. Vamos agora entender o que é o chamado comitê gestor. Pessoal, o que é isso? Faz mal com açaí, né? Aqui na nossa região norte? Não, não faz mal nem com bacaba. Vamos entender o que é esse comitê gestor. Lembrando, tá dando náuseas, né? Que eu lhe aguardo na minha lista de transmissão gratuita de dicas para nós tratarmos não somente dessa instrução normativa 4, mas de toda a legislação para o seu concurso aí, para o concurso aí do Instituto Chico Mendes. Tá? Então, aguardo você no meu WhatsApp 919-8230-9873, repetindo 919-8230-9873. Você vai lá, fala o seu nome, fala o concurso que você vai fazer, a nossa equipe de imediato vai colocar na lista de transmissão e as dicas chegarão por texto, pequenos vídeos ou pequenos áudios comigo, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos lá. Olha só, comitê gestor é um órgão colegiado ao qual compete, dentre outras atribuições, assessorar o presidente do ICMBio e propor alternativas para a tomada de decisão nos assuntos relacionados à gestão ambiental federal, no planejamento estratégico e operacional, conforme a portaria número 1270, de 29 de dezembro de 2022, ou qualquer outra que venha a substituí-la, tá? Então, este é o comitê gestor. Professor, uma situação prática só para que nós possamos visualizar, já que nós estamos dando exemplos práticos, né? Qual seria aí o papel desse comitê gestor? Vamos lá. Olha só, vamos dar um exemplo. O comitê gestor do ICMBio, ele pode ser convocado para quê, professor? Justamente para assessorar o presidente do Instituto do ICMBio na elaboração de estratégia para a gestão de uma crise ambiental e uma unidade de conservação. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo que, no caso, justamente esse comitê gestor do ICMBio vai auxiliar quem, professor? A assessorar o presidente do ICMBio. Por exemplo, está tendo uma crise ambiental e uma unidade de conservação e ele vai assessorar, tá? Por exemplo, diante de um aumento significativo, isso é um exemplo, tá? Por favor, isso aqui é um exemplo hipotético para que nós possamos visualizar. Diante de um aumento significativo de turismo em um parque nacional que ameaça, por exemplo, a fauna local, o que vai acontecer? Esse comitê gestor, ele pode propor alternativas como a criação de novas áreas de visitação controlada,
a implementação de taxas de acesso ou mesmo a limitação de área de visitantes. Sempre, tá, vai acontecer com base em estudos técnicos e no planejamento estratégico ambiental definido pela Portaria 1270 de 2022. Ok? Vocês entenderam, então, a razão de existir desse comitê gestor do ICMBio? Perfeito? Muito bem, vamos dar continuidade aqui. Bem, temos também a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, CIFAC. Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual, CIFAC. O que é isso, professor? Como o próprio nome diz, é uma comissão. Essa comissão é formada pelo gestor do contrato, fiscal técnico e fiscal administrativo, responsáveis pelo monitoramento e pela fiscalização do contrato de concessão. Então, essa comissão, justamente, ela é responsável por isso, monitoramento e fiscalização do contrato de concessão. Professor, dê um exemplo aí prático, como aconteceria a ação dessa comissão de fiscalização. Olha, o próprio nome já diz, comissão de fiscalização e acompanhamento contratual. O foco dela é monitorar e fiscalizar o contrato de concessão. Simples assim. Simples assim. Vamos lá, o exemplo da atuação dessa comissão. Vamos lá. Uma comissão de fiscalização e acompanhamento contratual, ela é formada para monitorar o contrato de concessão de serviço de transporte interno no Parque Nacional da Serra da Bocaina. Um exemplo hipotético, tá? Exemplo hipotético. A comissão é composta pelo gestor do contrato, falamos anteriormente, né? Olha só, muito importante nós entendermos quem compõe a comissão, tá? Quem compõe a comissão? Vamos lá. Gestor do contrato, tá? Que é o responsável por acompanhar o cumprimento geral do contrato. O fiscal técnico, que esse fiscal técnico, ele verifica os aspectos relacionados à manutenção, neste exemplo aqui, dos veículos, acessibilidade e segurança dos serviços, e pelo fiscal administrativo, que analisa questões como faturamento, cobrança e pagamento de taxa. Por exemplo, esse aqui é um exemplo hipotético, tá? Só para que nós possamos visualizar. Então é importante você ficar atento a estes membros da comissão. De repente, o examinador, na hora da questão, fala que a comissão é composta por 2 membros, somente, né, o gestor de contrato e o fiscal técnico, ou só o fiscal técnico e o fiscal administrativo. Não, são 3. O gestor do contrato, mais uma vez, responsável por acompanhar o cumprimento geral do contrato. Temos ainda o fiscal técnico, e este vai verificar os aspectos relacionados à manutenção, neste exemplo, dos veículos, acessibilidade, segurança do serviço, e o fiscal administrativo para analisar questões tais como faturamento, cobrança e pagamento de taxas. Fechou? Vamos lá. Durante uma vistoria, tá, a comissão, isso é tudo exemplo, isso aqui é só para nós visualizarmos situações hipotéticas, tá? Vamos lá, vamos aqui dizer que durante uma vistoria, esta comissão de fiscalização e acompanhamento contratual, ela identifica que a concessionária está utilizando, exemplo hipotético, veículos que não estão previstos no contrato e que a frequência dos transportes está abaixo do que foi estipulado. E aí, professor, a comissão ela vai emitir um relatório detalhado com o quê? Com as recomendações de ajustes e, caso necessário, aplicar penalidades ou solicitar a revisão do contrato, garantindo que as cláusulas contratuais sejam cumpridas e os serviços sejam realizados com qualidade e eficiência. Perfeito? Pessoal, vai cair uma questão prática para... Não, mas eu quero trazer esses exemplos práticos, todos hipotéticos, para que você tenha em mente na hora da prova, você está visualizando. Não, pera lá, ele está falando aqui da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Contratual. Opa, é composto de 3 membros. É composto do gestor do contrato, tudo isso através do exemplo você vai acabar lembrando. Fechou? Perfeito? Vamos lá. Bem, eu quero finalizar esse vídeo, vamos continuar, claro, na lista de transmissão e também aqui pelo YouTube, mas lhe convidar para adquirir essas 50 questões contendo todas as legislações para o concurso do ICMBio. São todas as legislações. Eu vou trazer 2 ou 3 questões de cada assunto daquilo que eu
tendo o que é mais importante daquelas legislações. Noções de direito administrativo, você observa que tem vários tópicos lá, vou trazer das legislações questões. Ética no serviço público também tem muita legislação, vou trazer questões. E também as outras legislações que estão no programa só como legislações. Tá? Então serão 50 questões elaboradas por mim, tá? Ou mesmo questões de concurso público da banca ou questões similares. O importante é trazer para você aquilo que possivelmente estará na sua prova, tá bom? A direção está falando para eu dar um break nesse vídeo, mas eu vou passar só mais 2 telas, tá? Posso ou não posso, hein? Vamos lá, só mais 2 telas. Eu estou com vontade aqui de ministrar aula para vocês, continuar nossos estudos. Vamos lá. Vamos falar do monitoramento da concessão. O que é o monitoramento da concessão? É o acompanhamento rotineiro e sistemático. Muito importante você marcar isso aqui, tá? Monitoramento, marque aí. É o acompanhamento rotineiro e sistêmico que visa avaliar o alcance dos objetivos do projeto de concessão e orientar a melhoria dos serviços prestados pela concessionária, tendo como base indicador de desempenho. Então perceba que não se confunde a competência de cada um desses aqui, tá? Justamente esse monitoramento é o acompanhamento. Esse acompanhamento ele é feito de forma rotineira e é um acompanhamento sistêmico. E como foi tratado aqui, visa avaliar o alcance dos objetivos. Está alcançando os objetivos do projeto de concessão e orientar a melhoria do serviço prestado pela concessionária. Professor, está dando náusea, mas dê mais um exemplo. Vamos lá, mais um exemplo do monitoramento da concessão. Vamos lá, mais um exemplo. Exemplo hipotético. No Parque Nacional de Fernando de Noronha, o CMBio realiza o monitoramento da concessão dos serviços turísticos, como o transporte interno e a operação, por exemplo, de atividade de mergulho. Esse acompanhamento é feito mensalmente e inclui análise de indicador de desempenho. Lembra que falamos aqui, ó? Indicador de desempenho, tá? Esse monitoramento, ele é feito justamente tendo como base indicador de desempenho. Com o objetivo de quê? Objetivos, no caso, avaliar o alcance do objetivo do processo de concessão e orientar a melhoria dos serviços prestados. Tá? Lembrando que esse acompanhamento é rotineiro e sistêmico. Então, o que analisa isso? Isso aqui é um exemplo, tá? Analisa o nível de satisfação dos visitantes, avaliado por meio de pesquisa de opinião, analisa a taxa de cumprimento do plano de manutenção dos equipamentos e veículos utilizados no parque, analisa a redução de impactos ambientais, como a gestão adequada de resíduos sólidos e a preservação da biodiversidade marinha, analisa a conformidade com os horários e os preços estabelecidos no contrato de concessão, tá? Então, o que nós chegamos à conclusão? Que por meio deste monitoramento, o ICMBio ele vai perceber que o índice de satisfação do visitante, por exemplo, caiu, exemplo hipotético, tá? Devido ao atraso do transporte interno, exemplo hipotético. Aí, a partir disso, recomenda a concessionária ajuste no planejamento logístico no número de veículos disponíveis. Tá? Caso as metas de desempenho não sejam cumpridas, aí a concessionária ela pode ser advertida ou penalizada, garantindo que os serviços sejam aprimorados e que os objetivos do contrato sejam alcançados. Perfeito? E vamos mais para esse... Pode ser a direção só mais esse. Tá? Vamos lá, só mais esse, tá? E a fiscalização da concessão? O que é a fiscalização da concessão? É o conjunto de atividades da administração para controle, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas em um contrato, com o objetivo de assegurar a execução do objeto contratado e o respeito às normas vigentes. Professor, como seria essa fiscalização da concessão? Vamos lá. Exemplo da fiscalização da concessão. No Parque Nacional da Tijuca, o ICMBio realiza a fiscalização da concessão de serviços turísticos, como operação de quiosques e, por exemplo, a manutenção de trilhas. Tá? Então, a equipe responsável por essa fiscalização ela vai verificar regularmente se a concessionária está cumprindo todas as obrigações que estão previstas no contrato. Entre as atividades realizadas, aqui é só exemplo, tá? Estão as inspeções presenciais nas instalações. Para quê, professor, essas inspeções presenciais na instalação? Para avaliar a qualidade do serviço prestado, como a limpeza das áreas públicas, o estado de conservação das trilhas. Também análise de relatório financeiro administrativo para garantir que as receitas obtidas estejam corretamente utilizadas em melhoria no parque, conforme estipulado no contrato.
Verificação da conformidade ambiental, certificando de que as atividades da concessionária estão alinhadas com as normas de preservação ambiental e não causam danos à biodiversidade local, tá? Então, durante uma inspeção, exemplo hipotético, vamos supor que a equipe identifica um dos quiosques que está operando fora do horário permitido e causando distúrbio à fauna local. Então, como medida, a administração aplica uma advertência e determina que a concessionária ajuste a sua operação imediatamente, assegurando o respeito às normas vigentes e o cumprimento do contrato. Fechou? Tranquilos? Íamos falar do relatório anual de fiscalização, mas nosso tempo extrapolou. Vamos continuar na lista de transmissão e também aqui pelo próprio canal do YouTube. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Aí você, futuro servidor, futura servidora do ICMBio, me chama no WhatsApp para fazer parte da lista de transmissão gratuita 919-8230-9873, repetindo 919-8230-9873. Me siga no Instagram, _Valnei Oliveira. Meu Instagram, _Valnei Oliveira. E adquira as 50 questões que eu estarei trabalhando com vocês, os pontos mais importantes de todas as legislações, na plataforma do meu site, valneioliveira.com.br. Um abraço e até os nossos próximos encontros.